Nosso convidado de hoje é criador de conteúdo digital, expondo golpes e fraudes que ocorrem nas redes sociais. Ele começou desmistificando produtos fitness e substâncias proibidas. E com o tempo, ampliou seu foco para fraudes em lojas online, aplicativos e promoções enganosas, sempre visando proteger seus seguidores. Hoje, vamos discutir os principais tipos de fraude, sinais de alerta e o impacto das mídias sociais na disseminação de informações falsas e enganosas. Com vocês, Guga Figueiredo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é Guga Figueiredo, mais conhecido como xerife da internet. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Muito obrigada de você estar aqui atendendo nosso convite. Muito obrigada pela ajuda que você me deu, tá? Quando começaram também a fazer negócios escusos em meu nome, e a gente vai ver isso também. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite, muito obrigado Nosso pelo convite. É o xerife da internet. Meu querido, eu queria muito que você compartilhasse com a gente um pouquinho da tua história. Qual é a trajetória do Guga que traz ele até hoje, sendo esse cara que denuncia as coisas, que alerta, porque às vezes você não denuncia, você cria um alerta, olha, fica de olho, tá esquisito. Você vai lá se você quiser. Exatamente. Então, tudo começou na internet, que eu sou personal trainer, sou formado em educação Tô notando. É verdade. Grande, né? Eu sou formado em educação física, já fui fisiculturista também, tenho pós-graduação em emagrecimento, então também sou da área da saúde. E o que eu ficava muito chateado é que esse pessoal do fitness engana muito o público, né, em relação ao uso de hormônios anabolizantes, superestimando o poder de alguns suplementos, enganando mesmo, né? Então isso me deixava meio chateado e o que eu podia fazer para mudar essa situação do que me chateava? Então eu comecei a criar conteúdos sobre isso. Localizado na turma fitness. Isso, assim. era focado no Era fitness. focado Só só isso? ali. Isso. E nessa época, o que te chamava mais atenção? O que me chamava mais atenção é que geralmente quem compra mais produto é mulher. Uhum. Então eu via que as musas fitness usam anabolizante, dizem que são naturais para poder vender produtos para as seguidoras que acreditam cegamente em tudo que elas falam. E não tinha ninguém para chegar e falar, não é bem assim não. Tudo bem, teu produto pode até te suplementar alguma coisa que você não come bem, mas não é isso que está te dando essa musculatura, era Então isso. era uma fatia de criação de conteúdo que não tinha ninguém para falar a verdade. Então eu criei um primeiro vídeo que deu certo no TikTok, explicando quais eram as características que a mulher provavelmente tinha usado anabolizante. Voz grossa, o cabelo mais ralo, a pele detonada de espinha, a parte aqui do maxilar maior, que a mulher é muito musculosa também não é contraprodutivo para a natureza, porque você não vai ganhar uma quantidade de músculo acima do normal para uma mulher, até porque a mulher produz menos testosterona. Ou então a mulher muito seca, com músculo muito aparente e muito musculosa ao mesmo tempo, que isso é impossível geneticamente. A não ser se for uma aberração. Constitucionalmente, né? As mulheres têm um teor de gordura maior. Pode acontecer caso de problema genético, mas isso aí é 1 em 1 milhão, sei lá. Então a maioria que realmente fazia sucesso nas redes sociais usa anabolizante e mentia que não. Que aqui tem esse creminho aqui, ó, que vai tirar toda a sua celulite, amiga. Usa meu cupom e ganha 20% de desconto. Gente, esse suplemento aqui é Maravigold. Porque eu perdi 5 quilos em um mês usando esse suplemento aqui, que agora eu tô mais sequinho. Então, aí elas não falando a verdade, acontece que isso ludibria as seguidores que compram esses produtos acreditando que realmente vão ter aquele resultado e lógico que não vão ter. E sem mudar nada, né? Sem mudar a alimentação, rotina. Milagre não existe, né? Aí eu fiz o primeiro vídeo só mostrando as características.
E mesmo assim, ainda ficou difícil das seguidoras identificarem. Aí começaram nos comentários. Mas e fulaninha? Toma ou não toma? E aí eu comecei a fazer individualmente. Foi aí que estourou. Caso por caso. Caso por caso. Aí tinha uma gringa lá que eu fiz que realmente não usava, que era um corpo bem possível. Não é que eu não usava, eu não tenho como características para falar assim, não, ela usa. Não tinha indícios não tinha fortes indícios, pra você dizer, olha, acho que ela usa. Então eu falei, essa aqui tá bem ok, ela tem um corpo legal, mas que você conseguiria atingir com anos de treino, alimentação, uma genética propícia, você consegue chegar nesse corpo aqui. Ela não tem voz grossa, não tem nada. Aí começaram a perguntar de algumas brasileiras. Aí eu fiz um vídeo mostrando que o rosto da menina tinha mudado muito, que até que o pomo de Adão criou ficou proeminente. Cria pomo de Adão? Ficou meio... Cria mesmo? Nesse caso aí ficou. Tinha criado. Então é uma dose cavalar. Ela quase de transformação. Ela transformou o rosto completamente e dizia que era natural. Aí esse vídeo bombou e um seguidor meu comentou: você já ouviu a voz dela como era antes? Vai lá no Instagram dela que tem o destaque. Cara, aí foi a virada de chave, porque era a prova final que você precisava. Que precisava. Então esse seguidor me deu um estalo. Aí depois desse vídeo eu comecei a analisar por completo. A voz, eu pegava vídeo antigo pra comparar aqui, ó. A voz dela era assim, ó como é que ficou. Ela uma coisa estranha. Ela tá fumando cigarro derby. 10 maços por semana. O rosto era assim, ficou assim. Aí fica irrefutável. Ela pode se morder lá, vir falar, mas não prova irrefutável, não tem o que falar. E isso você denunciou também homens, Guga? Homens fica mais difícil, porque a testosterona é o hormônio masculino do testículo. Então, se um homem tomar, ele não vai mudar as características, as fisionomias dele, é muito difícil. Né? E tem... A não ser que seja uma super dose. A não ser se o cara for extremamente musculoso, conseguiu ganhar um volume de músculo em pouquíssimo tempo, aí você pode afirmar que usou. Entendi. Mas geralmente os homens não são de mentir muito, não. A maioria fala que toma mesmo, e até porque os homens também são menos consumistas, os que seguem esses fisiculturistas. Então eles falam a verdade, não é tanto quanto as mulheres, não. Lógico que tem um ou outro que mente, mas a maioria, assim, pelo que eu percebo, fala a verdade. Porque do homem já se espera uma massa muscular maior, mais consistente, ainda mais se ele resolver fazer um treino muito regrado, alimentação regrada, fica bastante mais fácil. Mulher, não. Mulher, não. Né? Aí, com esse conteúdo, fui crescendo, falando do... Também fiz um vídeo falando do carnaval, daquela musa do carnaval, esqueci o nome, a mais famosa, Paola Oliveira. Paola Oliveira. A Paola Oliveira, eu fiz um vídeo dela que bombou, porque 28 dias antes do carnaval, ela mudou completamente o corpo, em 20 e poucos dias. Aí eu mostrei lá também, onde mudou o ombro, o formato do ombro. Esses vídeos fizeram muito sucesso e pegaram, né, a confiança no que eu estava falando, que eu estava provando tudo que eu falava, com evidências fortes. Começaram a perguntar sobre os produtos que as musas fitness também ofereciam. Tem um gelzinho aqui que tira mancha. Eu ia lá e descobri que aquele olhinho era tudo mentira. Tem um produto que é para... Eles copiam fotos de mulheres, de gringas que fizeram um tratamento lá específico e dizem que foi com o produto deles. Eu vou lá no Google, pesquiso por imagem e descobri, isso aqui tá dizendo Essa imagem pertence ao produto tal, vendido. Celulite free. Porque eu tirei todas as minhas celulite free. Aí eu entrei no site do produto, as mesmas fotos são usadas por outros sites gringos. Tinha uma gominha do cabelo. Gominha do cabelo? A gominha para cabelo. Que era? Aí o cabelo da mulher cresceu em 3 meses. Eu peguei e vi que era mega hair. Gominha do cabelo. Aquela história. Não, eu lembro que as adolescentes toda comprava. Vinha feito uma jujubinha. Isso, ainda tem ainda. Uma jujubinha. Nossa, ursinho, a gente teve muito uma balinha. Há 3 anos atrás. Tipo isso daqui, só que... que botava... E aí o negócio... Não, comia. Tinha que comer não sei quantas suplemento igual isso por aqui, dia. É um suplemento. Pra unha e cabelo. Unha, cabelo e pele. Isso tem uns 4 anos, fez uma avalanche. Pode comer. Fez uma avalanche na internet. Principalmente para adolescentes. Lembrei. Aí eu entrei em tinha lá, resultado de 3 meses usando o produto tal. Eu peguei a foto e descobri que a mulher era uma gringa e tinha feito mega hair.
A gominha para crescer cabelo era o mega hair. Uhum. Aí eles colocam, essa é minha cliente fulana que cresceu tanto. Eu ia lá, olhava, não era. Era tudo copiado de fora. Então, tirou o foco das musas fitness para o que elas estavam oferecendo. E eu comecei a desmistificar um por um, produto por produto. Produto para pele, que tira espinha, produto para cabelo, tudo era mentira. E com isso, a mudança, assim, foi gradual a pela solicitação do público. Sim, aí teve uma hora que eu tive que optar em não falar só sobre fitness. Teve um ponto crucial, assim, o ponto de inflexão foi quando uma seguidora pediu para eu analisar uma loja de produto de bebê que ela ia fazer um enxoval todo do filho dela nessa loja. E era daqui a loja? A loja na internet. Tá, na internet, tá. Aí eu fiquei com pena, dei uma olhada, mas eu vi que tava mal feito, que era golpe. Mas eu falei, cara, o que tem a ver o meu conteúdo com loja de bebê? Fitness pra loja de bebê. Aí eu falei, cara, não tem nada a ver, mas já avisei a ela que era golpe e tal. Eu falei, por que não? Já que não tem ninguém fazendo isso, por que não? Aí foi o primeiro vídeo, foi loja Bebê no Mundo. Bebê no Mundo. Eles copiavam fotos de outras lojas, eles criavam um exército de perfis falsos no Facebook para poder comentar. Aí chegou aqui, tá ótimo. Tá tudo lindo. Aí manda foto que chegou e muita gente caindo no golpe e a mulher já estava prestes a cair. Eu falei, do mesmo jeito que eu evitei que essa minha seguidora caísse nesse golpe, eu posso evitar que várias pessoas possam cair no mesmo golpe. Aí eu fui e mostrei como que eu descobri que era golpe. E com o tempo eu fui aperfeiçoando. Né? A busca, né? Aí botei esse, depois fizeram um de uma loja de iPhone. O cara copiou uma loja de iPhone lá da República Dominicana, de Santo Domingo. Copiou a loja inteirinha, colocou como se fosse do Brasil. Até a loja da República Dominicana fazia um story agora, o cara copiava o mesmo story e postava como se fosse uma loja no Brasil. Aí eu descobri pela tatuagem na mão da mulher, que era a mesma loja. Aí eu postei também, o vídeo bombou. Eu falei, agora chegou a hora de me desvincular um pouco do fitness. Já ajudei quem eu deveria ajudar no fitness. E você percebeu que aquilo também estava ampliando, então... Não, que era um nicho... Que ninguém Um falava. vácuo que tinha, não tinham outras pessoas fazendo isso. Tinha um vácuo ali de uma demanda que as pessoas queriam e era importante. Tem alguns criadores de conteúdo que falam sobre golpe de cartão de crédito, golpe do Pix, tem alguns que fazem, mas esse de verificar a loja ninguém fazia. Exatamente, isso que eu tô falando. Então aí eu comecei a desmistificar todos os tipos de loja, muita gente agradecendo. Eu fiz tutorial também de como identificar as inconsistências que provam que aquela loja não é de verdade. E tem um vídeo meu que tá fixado no TikTok que tá com 1,5 milhão de visualizações, que é um tutorial passo a passo. Se a pessoa seguir aquilo ali, dificilmente ela vai cair em algum golpe. Pelo menos de loja de Instagram e loja clonada, a pessoa não vai cair. Se eu olhar aquilo lá, não cai. Então, começou no fitness e foi migrando para produto e também em lojas. E também agora, muita gente começou a perguntar sobre outros grandes influenciadores que estão sempre dando dica financeira, dica de aplicativo que ganha dinheiro, aplicativo de cassino. Aí eu comecei também em todas as partes de propaganda enganosa, golpes, fraude, cassino, eu comecei a atuar em todas as áreas. Que tá bombando. Tá entrando direto em tudo isso, tá bombando. Comecei e ajuda, né? Comecei no fitness e agora qualquer tipo de golpe ou propaganda enganosa, Por isso você virou o xerife. Isso. O xerife da internet. Eu achei engraçado que as pessoas te conhecem mesmo como xerife da internet. Botar lá, chega em você. A história do xerife, porque lá em casa mora uma amiga comigo lá, com minha mulher, não é trisal não, mora com a gente. E ela faz faculdade de engenharia. E a temática da engenharia dela lá é xerife. E um dia eu sou careca e de vez em quando nasce os cabelos aqui assim, eu fico com preguiça de raspar pra não ficar feio, eu tá com boné. Um bonézão. Aí peguei o boné do xerife, taquei na cabeça e gravei o vídeo. Aí se tornou o xerife. Mas ficou um nome legal até, interessante, xerife da internet. Ficou bom. E tem a ver com o que você faz. O xerife veio por causa do boné, que é da Bruna, que mora com a gente lá. Entendi. E vamos ver, Bru, vamos ver umas imagens aqui que a gente selecionou? Tá, primeiro,
De casa vendida a suicídio, como o jogo do Tigrinho destrói famílias. Isso foi uma matéria que saiu no Metrópole no dia 29/6. E esse Tigrinho, vamos lá. Tigrinho é o jogo. É um jogo. É um caça-níquel digital. É um caça-níquel digital. É um caça-níquel. É um jogo que você vai depender totalmente da sorte para você ganhar. Só que você está lutando contra um algoritmo inteligente. Ele tem um banco de dados imenso de vários jogadores. Então, ele sabe a característica de cada tipo de jogador através das suas jogadas. Então, ele sabe, esse aqui eu posso soltar um pouquinho, que daqui a pouco ele vai me dar a casa dele. Esse daqui, pelo jeito da jogada dele, eu vou dar um pouquinho, daqui a pouco eu tomo. Não dá pra dar muito, não. Então, ele sabe mais ou menos a característica, ele é programado para gerar vício. Ele libera dopamina no cérebro, né? Quando a pessoa perde, ela quer recuperar. Quando ela ganha, ela se sente feliz porque ganhou e quer continuar jogando. Então, Guga, mas eu já joguei, já ganhei. É lógico que você já ganhou. Porque no primeiro momento ele vai tem que ganhar alguma coisa. Tem que ganhar para você poder ter a dopamina. Se eu jogo uma vez, perdi. Joguei 2 vezes, perdi. Terceira vez, perdi. Você não vai. O cassino perdeu um cliente. O cassino não quer perder um cliente. De vez em quando ele tem que soltar uma cartinha, né, para manter a esperança acesa de que você vai ganhar alguma coisa. E aí que tá. Aí com o passar do tempo, você não vai conseguir ganhar do algoritmo. Você pode ganhar primeiro momento ali, mas no médio e longo prazo você não vai ganhar. E aí com isso começa a vender as coisas dentro de casa. Aí a pessoa, mas joga quem quer, mas como que você vai controlar um vício? É a mesma coisa e ainda mais você, de repente, passando por uma situação difícil, financeira, sei lá, precisa ver uma coisa. Falando uma Chegou, ganhou no primeiro momento. Ele tá falando uma coisa que o algoritmo pode entrar no teu perfil e ver qual é o teu perfil de compra, se é impulsivo, se não é impulsivo, se você não é, qual é o teu perfil de comer, se você é compulsivo. Até pelo quanto que você deposita e pelo tipo de jogada que você faz, o tempo que você fica dentro da plataforma, ele já tem esses dados de milhares de pessoas que já fizeram o mesmo. Então, ele sabe como é que ele vai te enganar. Exato. Como é que ele vai te seduzir para você continuar ali. Ele sabe que uma hora que você faz a virada e sai no descontrole. Ele sabe disso. Sabe disso. Tinha aquele caça-níquel de boteco, vocês lembram? Sim, lembro. O que eu fazia? Na época da escola, eu estudava à noite. Aí eu saía da escola, o bar tava quase fechando. Aí eu vi que o pessoal perdeu muito dinheiro, ia lá com 4 moedinhas de 25, jogava na Croácia. Pum, apertava, caiu um monte de moeda, porque um monte de gente perdeu e aquilo não era algoritmo. Chegava um momento que ficava cheio de moeda, ele tinha que soltar o prêmio para alguém. Então eu ficava vigiando para ver o quanto que eles já tinham perdido e depois eu ia lá e jogava. Você deixava os losers irem para casa, os perdedores. E você ia lá recuperar um pouquinho. Mas aquilo ainda tinha um sentido. Foi o que você está falando. Aquele não era algoritmo. Ali é sorte por sorte. Exatamente. O que acontece nesses jogos digitais de internet é que existe um conhecimento pelo algoritmo de você que o barzinho não tinha. E tem outra questão, né? No barzinho ninguém ficava te incentivando, puxando na rua, vamos ali jogar. Olha como é que eu mudei de vida. Olha, o Tigrinho o slot lá do bar tá soltando muito. Não tinha essa publicidade. Não tinha esse incentivo, né? Então a questão toda não é nem o jogo em si, é o incentivo. Pra vocês terem uma ideia, a primeira casa de aposta que eu tenho notícias foi criada há 25 anos, o primeiro registro. Então, digital. Isso, você digital. Tá falando. E há quanto tempo que a gente tá vendo brasileiro viciado nisso? Questão de 3 anos para cá. 3 anos. Então, depois da pandemia. Se existe há 25 anos, por que só despertou interesse de jogar agora? Por quê? Por quê? Porque os influencers entraram na jogada fazendo divulgação de jogo de azar. Antes ninguém divulgava. Entendi. Então, se não me desperta o interesse, por que eu vou jogar? Eu tinha que despertar isso nas pessoas. E quem a gente... Não, o que você está dizendo é que passou a ter um marketing forte. Isso, o tal de João Vlogs, ele trouxe a Blaze para o Brasil e recrutou vários influenciadores para divulgar com salário milionário. Então, esses influenciadores batendo nessa tecla de que tá pagando, que tá ganhando, que tô jogando, era uma coisa que o brasileiro não estava acostumado a ver, jogo de azar. Então, quem que vai acordar de manhã? Não tem publicidade nenhuma, foi proibido, não existe. Quem que vai acordar de manhã? Tô com a vontade de perder um dinheiro hoje, eu vou aqui no Google digitar onde tem um cassino. Ninguém fazia isso. Né? Então, os cassinos existiam, ninguém jogava porque não tinha estímulo. Quando existe o estímulo, aumenta o consumo. Não, até jogava, mas eram raríssimos. Eram pessoas dentro de um grupo de um nicho fechado. Era um nicho, não era uma coisa
globalizada para tudo, Não era. né? Mas, por exemplo, qual a diferença desses jogos, feito o Tigrinho, dos jogos que, por exemplo, hoje patrocinam o Campeonato Brasileiro de Futebol, que patrocinam um determinado time de futebol? Na verdade é que... Porque tem, não é isso? Apostas esportivas. A diferença principal por exemplo, tá jogando Flamengo e Vasco. Aí eu sei que o Flamengo tá no melhor momento que o Vasco. Então eu falo assim, vou apostar no Flamengo porque tem mais chance de ganhar. Uhum. Não é um algoritmo, você tá contando com uma estratégia de jogo de acordo com o que você tá vendo no futebol. Então se você entende de futebol, você consegue mais ou menos prever. Pode ser que o Vasco, mesmo estando pior, ganhe o Flamengo? Pode ser. Pode. Mas futebol assim, tem dessas coisas. Mas assim você ainda tem um parâmetro para analisar. Você não tá dependendo só de um algoritmo. Mas o grande problema das apostas esportivas é que dentro dessas apostas esportivas também oferecem o tigrinho. Entendi. Então, tipo assim, o Brasil foi lá, legalizou, tem propaganda na Globo, em todos os canais de televisão, da Bet. Só que se você entrar em qualquer Bet, qualquer uma, se você entrar nelas, o que vai ter lá? Tigrinho. O que vai ficar piscando na tela, incentivando você a jogar? Tigrinho, roleta. Tem um jogo que você pode apostar lá, tipo assim, Flamengo e Botafogo, vou apostar no Botafogo. Uhum. Tem lá, mas o que fica chamando mais atenção e botando luzes vermelhas, esse pisca-pisca, é o tigrinho. É o tigrinho. Entendi. Então é uma venda casada. É um chamariz. E uma venda casada. Vem aqui apostar no seu time, vem. Aí você vem. Aí quando você chegar lá, tem o quê? Aí você tem que tirar aquilo para apostar no time. Tem uma aba, tem lá, aposta esportiva e tem a aba dos slots. Uhum. Só que é tudo na mesma página. Então você acaba sendo incentivado a jogar também. E você já tem aquela dopamina ali do time, tem aquelas pessoas que são fiéis àquilo, vai lá mesmo. E mesmo a aposta esportiva também são viciantes. Então, quanto a gente já foi viciado em aposta de cavalo. Corrida de cavalo, né? Eu vi um depoimento de um rapaz no TikTok dizendo que ele começou com apostas esportivas na Copa América, só de seleções. Ele apostava nas seleções ali de brincadeira com os amigos. Daqui a pouco ele começou a apostar em time. Daqui a pouco ele falou que estava apostando na Série C lá da Sérvia, em time pequeno. Que ele estava ganhando. Até um belo dia que a plataforma comeu o dinheiro dele todo, ele não conseguia sacar. Estava devendo a Jota, devendo tudo, quase pensou em se matar. Ou seja, ele começou com a aposta esportiva e ficou viciado do mesmo jeito. Eu acho que isso tem muito a ver também do perfil da pessoa. Tem pessoas que não podem nem chegar perto. Mas eu acho que, independente do perfil, quando há um marketing muito bem feito, cheio de gatilhozinhos de chamar atenção, de seduzir, qualquer um pode cair. O que está acontecendo muito é que agora as empresas estão captando as grandes celebridades para divulgar apostas esportivas. Que você sabe que você vai entrar lá dentro, vai ter tigrinho. Aí eles se esquivam. O Danilo Gentili tá divulgando uma que chama Casa de Aposta. Uhum. Aí alguém foi confrontar ele, tá divulgando tigrinho. Ele, não, o meu é só aposta esportiva. Aí você entra lá no site e tem o quê? O tigrinho do mesmo jeito. Então ele tá tentando fazer um jeito de se esquivar da responsabilidade. Uhum. Eu faço uma analogia assim. Por exemplo, tem uma padaria chamada Farinha Boa. Eu sei, Guga, que nessa padaria o principal deles é vender outro tipo de farinha. Entendi. Aí eu vou... Não, mas eu estou divulgando o pãozinho, eu não estou divulgando a outra farinha. Uhum. Você está incentivando que as pessoas vão lá comprar o pão, vão se deparar com o quê? Com uma farinha. Entendi. Pra tem mim as duas coisas. Tem o você pãozinho vai ter as duas coisas e ali. tem outra farinha. Mas eu tô divulgando só o pão. Tem o pão com glúten. Você é como se fosse uma venda casada. Que na frente é um produto super legalizado, super tranquilo, que não dá descontrole. A casinha de João e Maria. Por fora tá cheio de docinho bonitinho. Quando a criança entra, tem uma bruxinha lá dentro esperando. E a aposta esportiva também não são tão inocentes também não, porque também gera vício, né? Uhum. Lembrando isso. Mas eu acho que o grande problema disso é o incentivo. Uhum. Eu costumo comparar... exaltação, né? Eu costumo comparar com a campanha antifumo do governo. Na década de 90, eu era criança, eu lembro que podia fumar dentro do ônibus, dentro do teatro. Dentro do avião. Era bonito fumar, na novela todo mundo fumava. Dentro do avião. Os cavalos do comercial do Marlboro, aquela coisa, o patrocinava a Fórmula 1. Fórmula 1, o Marlboro. isso mesmo. Então o que o governo começou a fazer? Começou a dizer que faz mal, fazer campanha contra, começou a botar pulmão podre,
Depois, o governo simplesmente proibiu qualquer tipo de publicidade de cigarro. Hoje, com mais de 20 anos que isso foi proibido, o que nós vemos? Reduziu drasticamente o número de fumantes no Brasil. Eu lembro que na minha família todo mundo fumava. Hoje em dia, só meu pai fuma. Então, olha só como é que foi bom, né? Tirar o incentivo. E agora eles estão querendo liberar isso daí. Então, no Brasil é proibido propaganda de cigarro. Pra vocês terem uma ideia, é proibido propaganda de brinquedo. Não pode ter consumo para infantil. Pode ver que não existe mais TV Colosso, aquele negócio que existia. É verdade. TV Globinho. Porque não tem mais as propagandas. Porque você não pode induzir uma criança a consumo. Então, isso afastou os patrocinadores. E acabaram os programas infantis. Acabou os programas infantis. Um canal aberto, praticamente, eu acho que eu não tenho. Acho que tentaram voltar com Bom Dia e Companhia, não sei se deu certo. Não vi mais. Aí, por isso que botaram Ana Maria Braga, começaram a colocar... Aumentaram as manhãs, né? Porque as manhãs eram de programas das infantis. Crianças. Então, quer dizer, no Brasil não pode publicidade de cigarro, não pode publicidade de brinquedo, produto infantil. Bebida alcoólica não pode mais patrocinar evento esportivo. Se bem que as Olimpíadas foi patrocinado. Aqui no Brasil não pode. Não pode teve mais. Uma marca, sim. Teve. E aqui no Brasil teve uma propaganda. cerveja, teve. Eu sei que a propaganda de álcool está bem reduzida. Na televisão. Não, a gente percebe que está reduzindo, mas que teve nas Olimpíadas. Só pode ir de madrugada, eu acho que começa 9 da noite até 6 da manhã. Ah, tá tendo horários específicos. Horários específicos. Lembra que tinha um caranguejinho? Experimenta! Não pode ter. Ele é muito engraçado, gente. Não pode mais ter nada que vincule a parte infantil. Então, isso incentivava que as crianças bebessem cerveja. Um caranguejinho era bonitinho. Tinha aquelas mulheres com biquíni encravado. Aí filmava, verão, vem verão, vai verão. Que era para o quê? Para estimular o jovem, criança, estimular o consumo do álcool. Hoje em dia ainda existe, porque é muito difícil acabar também do zero a publicidade. Ainda existe, mas é bem menor a quantidade de publicidade de álcool. Eu acho que é mais para eventos, né? Eu acho que por si só não tem. Agora que você tá falando, que eu tô reparando. Agora, Guga, quando você era criança, assim, você já dava traço, assim, meio justiceiro? Criança. Como que você... Sherlock Holmes. Porque, cara, ele tem isso nele, na veia. Não sei, eu fico meio revoltado quando eu vejo uma injustiça é enganar o povo, eu não consigo ficar indiferente quando eu vejo uma... Isso pra mim não tem uma frase que diz que é assim, que quando você fica neutro numa situação de injustiça, você está ficando do lado do opressor. Você também está sendo, de uma certa forma, permitido. Exatamente. Quando você defende o lobo, você está matando a ovelha. A gente fala tanto de violência. Ai, o Rio, o Brasil, é violência, violência, violência. Mas na hora de você ir ali, você, em vez de comprar no mercado, vai lá e compra o celular usado, que foi roubado do outro. Entendeu? É a cultura do jeitinho brasileiro. É a cultura do jeitinho brasileiro. Então, isso que você está falando tem todo sentido, porque você está compactuando com aquilo ali. Se você ficar calado vendo tudo acontecer, é o mesmo. Você fala da violência, mas vai lá e fica comprando as coisas no lugar que não tem que comprar. Você está incentivando. Alimenta, você está alimentando. De alguma maneira isso. Você alimenta esse tipo de coisa. Mas hoje, a questão do tigrinho chegou a ter... suicídio mesmo, pessoas? Vários, toda semana tem caso. Toda semana tem caso. Porque perde muito, entra em desespero, né? No Maranhão, eu sei que teve vários casos. Os políticos de lá, os deputados, conseguiram fazer uma lei regional para o Maranhão de não poder influenciador divulgar jogo de azar. O que os influenciadores fizeram? Mudaram de estado. Para poder fazer. Continuar. Então tem que ser uma lei federal. A maioria, tem que ser uma lei federal. A maioria dos casos de influenciadores presos foram no Maranhão. É mesmo? Olha. Meu Deus. Próximo, Bru. Esse aqui, cearense conta como vício no jogo do Tigrinho levou a irmã à morte. Meu Deus. Nossa, até mulheres, né? Jéssica Lobo descobriu o vício da irmã em jogos de azar após seu suicídio. Psicóloga explica que fatores
socioeconômicos colaboram com o desenvolvimento do vício. Sim, porque é aquilo, foi o que você falou, no primeiro momento a pessoa está desesperada e de repente ele ganha no primeiro. Aí ele se coloca ali, nossa, isso vai dar certo para mim, eu vou sair das minhas dívidas. Eu não sei se ela está desesperada, eu acho que tem muito também no brasileiro essa coisa, tipo assim, caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Não sei se é um jeitinho, caminho mais fácil. Eu acho que no começo é incentivo de influenciador. Sim, porque... mas o que seduz? Qual a maioria das pessoas cai no golpe? O luxo, né? O luxo, ganhar um dinheiro fácil. Vai ser fácil ganhar. Você vai poder comprar esse carro, você vai poder comprar... Então, eu acho que acontece o quê? A maioria do brasileiro, ele trabalha lá 8 horas por dia, ele vai pegar transporte, ele não vai ter uma vida, assim, legal. Não vai ter. Ele trabalha o dia inteiro para chegar, contar a contabilidade, tá ganhando R$80 por dia. E num joguinho desse ele vai ganhar 220 rápido. A vida dele não tá legal. Então ele vendo a vida da Virgínia, do Carlinhos de Maia, aquela vida de luxo, de carro, de não sei o quê, ele acaba que ele não vive mais a vida dele, tá vivendo a vida daquele influenciador, e qualquer oportunidade que ele se acha de chegar mais perto daquilo ali que ele tá vendo, do que ele sonha, do que ele admira, ele vai tentar. Então é daí que vem a influência. Se não tivesse influência, aposto que a maioria dessas pessoas não teriam morrido, porque cassino já existe há 25 anos online. Por que só agora as pessoas estão morrendo? Então, na mão de cada um que divulga tigrinho tem sangue, na mão de cada influenciador tá respingado de sangue. Pode falar o que quiser, mas eles são responsáveis sim. Eu acho interessante, você está falando uma coisa, por exemplo, nos últimos 6 meses, ano passado tinha, mas nos últimos 6 meses, eu recebo proposta dessas plataformas de jogo, mais de 30 por dia. Guga, é mais de 30 por dia. Tanto que o rapaz da equipe que é responsável por limpar minhas redes, tem dias que ele fala, eu falo, nossa, mas você não limpou? Ele falou, você não está entendendo, eu já limpei. Não muito dá vazão. rápido. É o tempo inteiro. Eu falo assim, gente, é uma coisa pesada. Agora parou. Propondo isso, quantias e não sei o quê, ganha 50 mil por semana, ganha não sei o quê. Tem uma praga de um cabelo azul que entra nas minhas redes, que fica ali, e aí eu denuncio, daqui a pouco vem com outro perfil, mas é sempre ela com aquele cabelo azul querendo me oferecer coisa. E dá um jeito de marcar com robô. Gente, é uma loucura isso. E eu fico pensando, a plataforma, o Instagram, ou o TikTok, ele não tem como, ou também não dá vazão É porque isso é feito com robô, né? Eles criam um exército de robôs e disparam em massa. Então, as redes sociais... mas não teria as redes sociais como bloquear o perfil, esse tipo de ataque de robô? Porque é como se fosse... Eu acho que a tecnologia deles ainda não está conseguindo fazer isso. Porque assim, se a gente fala uma certa coisa, eles cortam. O que acontece? Eu estava recebendo ataque de robôs direto. Quando eu denuncio um golpista, o que ele faz? Ele vai lá nessas plataformas chinesas e vou mandar 30 mil seguidores árabes pro Google. Ele vai lá, 30 mil seguidores. E eu fico vulnerável, eu não tenho o que fazer. O Instagram aceita, daqui a pouco eu vejo lá, tá um monte de Mohamed me seguindo, um monte de... Tem muito. Aí as pessoas acham que eu vou estar... Pra que eu vou comprar uma pessoa que não vai ver meus stories, não vai fazer nada, só vai ficar enchendo lá. E o algoritmo, quando você posta um conteúdo, ele vai mostrar para um número pequeno de pessoas. Sim. Então, de acordo com que essas pessoas curtam, comentam, vão engajando nesse conteúdo, ele vai ampliando essa quantidade de pessoas que vão vendo esse conteúdo. Se eu tenho um monte de seguidor árabe, ele vai mostrar para os seguidores que não vão interagir, porque eles são robôs, e a minha postagem morre. Então, esse é o objetivo do golpista quando ele me manda ataque de robôs. Não é te dar mais seguidor, é fazer com que pessoas reais não consigam ter acesso ao teu conteúdo. Aí agora, recente, o Instagram fez uma ferramenta que apaga tudo de uma vez só. Você vai lá nos seus seguidores, lá em cima, onde tem o número de seguidores, logo ali embaixo tem seguidores para análise, que são seguidores falsos. Em análise, eu acho que tem. É isso. Aí você clica ali e apaga tudo de uma vez só. Maravilha. Que é tudo robô, provavelmente. Eu tava com 600 mil seguidores, agora tô com nem 400. Porque você tirou todos aqueles... mil eu tirei. Então, todos aqueles que estão em análise... É tudo robô. Ou conta de gente que já morreu, ou conta de alguém que fez uma conta e não usa mais aquela conta há anos, criou outra depois. São contas inativas. Entendi.
ou Entendi. suspeitas de ser robô. Aí, com isso, eles podem mandar quanto robô quiser pra mim agora, que eu deleto tudo de uma vez só. Entendi. Uma vez eu Perfeito. fiz uma live para fazer uma denúncia sobre lojas que fazem um sistema que não é ilegal, mas é um sistema muito imoral de ganhar dinheiro, umas lojas aí. Aí esses caras me seguem, eles ficam me acompanhando para poder ver o que eu vou falar. Quando eu marquei uma live com um cara que fazia esse tipo de loja também, uma live, eles colocaram 5.000 robôs assistindo minha live para poder tentar derrubar. Entendi. Não, e não deixar as pessoas que de fato gostariam... Chegar até você. Porque eles têm 5.000 robôs, eles têm como dar comando para esses 5.000 denunciar a live. Aí Entendi. fica lá. Cai. Então a gente fica vulnerável, porque as plataformas não fazem nada, a gente fica vulnerável a ter esse tipo de robô, de ataque, a gente não tem o que fazer. Entendi. Perfeito. Próximo, Bru. Perfil alerta para golpe em plataforma promovida por influenciadora no Acre, né? É Acre. É. E seguidora diz ter tido perdas. Guga Figueiredo tem diversos vídeos no qual mostra supostos golpes de influenciadores em todo o país. Seguidora afirma ter utilizado a plataforma por confiar em Ludmila Cavalcante e só conseguiu reaver dinheiro após ser orientada por outro usuário. O que foi isso? Eu não lembro direito, mas tem vários golpes de aplicativo que os influenciadores divulgam, que é assim: você vai ganhar R$500 por dia com essa função secreta da Shopee. Então, você tem que pagar por um curso ou um aplicativo que não existe. Ou então, assim, você vai ganhar tanto para curtir foto no Instagram. Ou você vai ganhar para assistir vídeo. São uns aplicativos fraudulentos com promessa de renda extra. Então, a pessoa está desesperada em casa, desempregado, tá com um filho pequeno, aí fala assim, vou arrumar agora para trabalhar dentro de casa. Aí a pessoa vai lá, paga R$197 no curso ou no aplicativo, que é tudo mentira. Faz tudo que tá ali e não ganha nada. É tudo mentira. Aí eu peguei, assim, vários influenciadores... Ainda devem pedir dados bancários, né? Para Pedem. fazer o depósito. Aí depois dizem que vai botar o nome no SPC se você não pagar mais uma taxa, é tudo mentira. Fica ali naquela coisa ele fica da pressão tentando sugar o psicológica. máximo daquela pessoa que ele conseguiu captar. Meu Deus. Próximo, Bru. Agora o acidente recente, do avião. Do avião que caiu, né? Em Vinhedo. Já tem golpe, né? Hoje, por sinal, eu vi que 2 filhos do irmão. 43... o Ministério Público mandou tirar do ar 43 perfis que estavam fazendo golpe em cima das vítimas do acidente. Então, qualquer tipo de fatalidade que tiver no Rio Brasil... Grande do Sul, por exemplo. Que tiver no Brasil hoje, você pode contar que daqui a 1 hora você vai abrir a biblioteca de anúncios do Facebook, que tem, onde fica todos os anúncios, e vai lá ver que já fizeram o golpe com aquilo ali. O Facebook, o Google e o TikTok, eles não têm nenhum interesse em acabar com isso daqui. Porque os golpistas, eles pagam muito em anúncio. Eles são os que mais gastam com anúncio. Eu já achei conta de gastar tipo 1 milhão por semana. Em anúncio. Em anúncio. Então, deve faturar pelo menos 10 milhões, né? Para gastar 1 milhão em anúncio. Sim, e às vezes esse dinheiro nem é deles. Cartão de crédito clonado que eles usam para rodar anúncio. Então, e o Facebook e o Instagram, eles não querem nem saber, porque eles ganham dinheiro com anúncio. Então, eles vão tirar o cliente deles da plataforma. Eles não querem. Então, agora, que absurdo, né? Eles fazem vista grossa. A que ponto chega, né? Então, com o Rio Grande do Sul, teve muito, né? Chegaram a pegar um menino que fez um anúncio, sim, para poder as pessoas acharem que estão doando para o Rio Grande do Sul, mas está indo para a conta bancária dele. O Fantástico até fez a matéria, o menino tinha 16 anos, já está solto. Sabe o que ele está fazendo? Tá vendendo curso ensinando os outros a dar golpe. O menino que foi solto. Ele já foi preso, ficou solto e agora ele tá multiplicando... Tá ensinando outros a jovens. técnica dele. Eles chamam de black hat no marketing digital. É golpe. Black hat é golpe. Como você se tornar um especialista em black hat. E dar golpe. Aí ou é uma proposta muito mentirosa, mas que não chega a ser golpe, que eles entregam alguma coisa, ou é golpe propriamente dito. E uma das atuações é esse daí, de rodar anúncio pedindo doação. Tem doação pra gente com câncer, pra criança com AME, teve do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, naquela época, teve de tudo, né? Aquela doença muscular, né? A AME. Como eu gosto muito de cachorrinho, de pet, como um todo,
No período da fatalidade lá no Rio Grande do Sul, eu recebia muita coisa só ligada a pet. Uhum. Assim, de pessoas eu quase não recebia, mas de pet eu recebia muito. Porque o algoritmo sabe que você gosta, Sabe ele que vai eu te gosto entregar e o que vai você- me influenciar de alguma forma a fazer ali no impulso. Tinha até coisas verdadeiras, É, mas a tinha, grande maioria já era. Porque se a pessoa tá pedindo a doação, dificilmente ela vai investir em tráfego pago para ter mais doação. Então, geralmente, quem tá anunciando é golpista mesmo. Porque quando é verdadeiro, você indica para um amigo. Isso, é Não, orgânico. gente, é orgânico, exatamente. E às vezes fica utilizando imagens de pessoas, né? Minha prima teve de uma marca, estava fazendo no Instagram dela malas de uma marca com uma atriz famosa. E mostrando a atriz falando sobre, vai lá, compra, é uma promoção tal, e comprou. Da Nunca mala foi. da Farm. A mala da Farm, essa mala aí. É Essa daí engraçado. mesmo. Esse Esse golpe mesmo é o foi. golpe do quiz. Esse golpe está acontecendo desde março. Eu fui o primeiro a identificar esse golpe em março. Era o golpe da Cacau Show. Você vai responder pergunta para Cacau Show e você ia ganhar pantufa e ovo de Páscoa de graça. Era só pagar o frete. Lá em março eu gravei o primeiro vídeo. O vídeo flopou, não viralizou. Não, e tal. não foi pra entregou. frente. Não entregou. Aí eu falei, gente, esse golpe que eles vão expandir. Porque se deu certo com a Cacau Show, eles vão usar todas as... Não deu outra. Tem esse mesmo golpe com furadeira, com máquina de costura, com cosmético, com chuteira, camisa de time. Todas as empresas do Brasil, eles usaram esse golpe do kit. Você vai responder pergunta, vai ganhar o produto de graça, mas para ganhar você precisa pagar Pagar o frete, só o frete. Isso. É. Esse golpe já ganhou. Que pode ser uma coisa que a pessoa fala, vale a pena pagar Vou frete, pagar 50 reais nesse frete mais e de vou ter uma 50 mala. reais, quantas pessoas? fraldas Pampers, teve muito. Então, acho assim, quando é dancinha, coisa de humor, todo mundo compartilha. Quando é uma coisa de golpe que vai influenciar na vida de todos os brasileiros, a pessoa não compartilha. Não faz isso. Se todo mundo tivesse compartilhado o vídeo lá no primeiro da Páscoa, lá de março que eu fiz, olha a quantidade de gente que tinha sido evitada de ter caído nesse golpe. E até hoje, se você botar na biblioteca de anúncios do Facebook, você vai encontrar vários golpes desses. Porque ainda não saturou. Ainda tem muita gente. Porque Entendi. E como- pega a pessoa no impulso ali. E como são todos os produtos, vai pegar todo mundo. Você pode não querer comprar a fralda Pamper, mas se botar um copo Stanley, você compra. Aí tem do copo Entendi. Stanley. Entendi. Aí vão Inclusive, vou fazer beber até todas uma as aguinha. marcas, né? Todas as marcas possíveis até saturar. Uhum. Perfeito. Próximo, Bru. Olha lá, gente, é G11. Ah, é verdade, tá vendo? Em vez de ser G1, Você É naquilo, porque G11, você é se verdade, prende o quê? Bru. Na cor na e no cor e no G. Mas G1. geralmente eles usam G1 mesmo, eles não ligam não. O Não golpista ligam, não tem é. ética aí pra... Não tem, não. Esse daí ainda foi Mas bonzinho. esse Olha, ainda foi. É um secar gelo no sol, né? Eu acho que se você for querer punir os golpistas, aí é enxugar gelo, porque a gente depende da justiça lenta do Brasil. Mas, uma vez o cara comentou isso no meu vídeo, Guga, seu trabalho é muito bom, mas é enxugar gelo. Eu falei, cara, eu discordo pelo seguinte, eu não sou policial, eu não trabalho no Ministério Público, eu não posso punir de fato os golpistas, mas eu tô aqui todo dia alertando. Não, você pode evitar Evitar que que alguém mais caia. e mais pessoas caiam. E eu claro. fico Pode ser que você vai livrar 3 famílias. E Mas pelo menos eu tá tô ajudando. sempre gerando a reflexão, o senso crítico. Com o seu senso crítico, eu não preciso nem falar daquela ali. Guga já me ensinou que esse negócio aí... Perfeito. Você já fica em alerta, Às né? vezes eu nem falei daquele produto, daquela loja específica, mas de tanta pessoa ver meus vídeos e ver o que eu Ela ensino... sabe que aquilo ela tá com já cheiro sabe. de golpe. Isso. É cheiro de golpe. Então é um trabalho mais educacional do que punitivo, que eu não tenho poder de punir ninguém. Com certeza. Próximo, Bru. Ah, isso aí fui eu. A própria Olha, vítima. eu anunciei tanto no story que, por favor, não comprem nada em meu nome, qualquer curso meu, qualquer produto que eu use e que Que possa não esteja anunciar, na minha rede. que não esteja na minha rede. E as pessoas ainda assim caíam. Eu falo, você tá na minha rede?
Ah, não, mas tá no Face. Mas é o meu Face? É porque as pessoas acham que é o seu, porque é muito fácil copiar a tua foto, criar uma página fake no Facebook e dizer Usar que o nome, usar Ana teu Beatriz. nome. Ela vai olhar, vai achar que às vezes ela até te segue também, mas ela não vai reparar que aquilo ali é um anúncio patrocinado. É. Exatamente. Viu a carinha dela, vai lá e até Não, curte. e não vê o verificado, não vê nada, né? Literalmente nada. E aí eu tive que gravar um vídeo. Mas quando eu gravei o vídeo, você até perguntou qual é o nome do produto. Aí foi falado, mas já tinha uns 5. O nome Eles ia só mudavam mudando. os nomes. O nome ia mudando. Então, acho que tem que conseguir, aqueles que eu te passei, se você conseguir processar eles e eles serem punidos, já é um Não, com começo certeza. para poder pensar, pô, não vou usar a imagem da doutora, não. Uhum. E fizeram com o Drauzio. Fizeram, eu não fui a única. Eu Não, deixei Ana Maria claro Braga, isso. Ratinho, com todo mundo. Exatamente. Então, assim, e o pior que pegavam entrevista, faziam cortes. E tem umas coisas muito, muito bem feitas, porque, assim, botavam aquele pedaço que eu não falei no meio de uma entrevista, pegavam a inteligência artificial e botavam a minha voz. Então, para mim, esse tipo de golpe aí é o pior golpe da internet brasileira que ninguém se deu conta ainda. Ele é muito pior do que Tigrinho, ele é muito pior do que golpe de Pix, é o pior golpe de todos. Por quê? Porque esses produtores, eles falam que esses produtos curam doenças, que é mentira. E eles incentivam idosos a largar o tratamento médico, não presta. A Exatamente. Sair indústria, daquilo que é o certo, a né? indústria farmacêutica não quer que você saiba dessa informação. Essa Quando página... começa com essa frase, a indústria não quer que você saiba disso. É furado. Então, é furado. Aí o que acontece? Eles vão lá e incentivam senhores de idade que têm menos noção do que é verdade e do que não é, a largar o tratamento prescrito pelo médico para se arriscar em tomar um suplemento placebo. Então, a gente não sabe quantas pessoas já podem ter morrido. Muitas. Diabéticos, eles falam, eu já vi produto para diabetes falando que o médico prescreve insulina porque a indústria é uma máfia e quer que você fique tomando insulina para sempre, para enriquecer a indústria farmacêutica. Que o certo é tomar o produto natural deles que não tem contraindicação. Ou seja, muita gente já pode ter morrido. Isso é criminoso, né? Com certeza. É criminoso. Muita gente já pode ter morrido por conta desses suplementos, que na verdade não é nem pode se chamar de suplemento. A gente não sabe nem o que tem ali dentro. Exatamente. Porque existe o suplemento? Existe. Mas, assim, essa coisa de curar, de liquidar, não existe. Então, aí eles se aproveitam disso porque é um produto muito barato para eles, pronto, um produto desse com rótulo, com tampa, tudo pronto para venda, fica em torno de R$10. Uhum. E eles vendem por R$197. Então, olha só a margem de lucro. Com essa margem de lucro, eles oferecem esses produtos em plataforma de afiliado. Então, qualquer pessoa vai lá, entra nessa plataforma e pode ser revendedor desse suplemento para ganhar 60% de comissão. Então, imagina uma mulher que tem filho, que não pode trabalhar, que o marido está trabalhando de Uber, ela quer complementar uma renda. Então, ela vê que aquele produto ali vai ganhar 60% de comissão na venda. E esses caras que produzem, eles ensinam a fazer propaganda enganosa, ensinam para os revendedores. Nesses grupos de WhatsApp, eles fazem live. Então, esse pessoal clona o site do G1, eles clonam a imagem de celebridades, eles fazem de tudo, contratam pessoas para dizer que foram curadas por R$20, as pessoas dão depoimento dizendo, fui curado. Como contratam gente fingindo ser médico. Que fez a pesquisa não sei o quê, que foi muito boa. E foi muito bom, teve resultados maravilhosos, que não está publicado em lugar nenhum essa pesquisa. Então, aí eu descobri vários atores, atrizes passando por médico, e a denúncia no Ministério Público. A Polícia Civil está investigando. Eu acho que em qualquer momento pode acontecer alguma coisa aí, porque o próprio Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, lá de São Paulo, entrou no Ministério Público, pediu a investigação dessas atrizes aí, desses atores. Incrível, se passando de médico, né? Aí eles dão a desculpa assim, mas eu não sabia, eu fui contratado por uma peça publicitária. Como que você não sabe? Na peça... E o texto que você está lendo. E o texto que você está lendo. Uma atriz da novela está fazendo uma médica na novela. Ela pode prescrever um medicamento para a dona de casa que está assistindo a novela? Não, porque uma peça da ficção, um ator da ficção, ele vai lidar com outro personagem da ficção. Ele não pode ultrapassar a barreira do que é ficção e do que é realidade. Ficção. Aí eles vêm ainda querer dizer que estão certo, que estão fazendo papel de atriz e que não tem nada a ver com isso. Mas estão fazendo exercício legal da medicina também, né? Então... Próximo, Bru. Isso aí foi o último nome, né?
o Ansi de gotas, mas teve Ansi Live, teve Ansi tudo, que acaba com a depressão, acaba com a ansiedade, que é fraude, mas é fraude descarada, é uma coisa surreal, surreal. Aí você entra no grupo lá que eles dão, e aí vem depoimentos e não sei o quê, aí você começa a fazer questionamentos, mas de que é feito? E não sei o quê, daqui a pouco eles não te respondem mais. Se você questionar muito, eles não respondem mais. Exatamente. O pior é que isso não fica só no âmbito da internet, isso aqui também fica na televisão. Tem produto desse na Record, no SBT, aquele Ora Pronobis. Cura tudo. Cura dona junta, cura tudo. Impotência, calvície, e na tudo. televisão eles vendem por R$ 1.300 um produto. Deus. Essa planta Ora Pronobis tem no quintal lá de casa. Isso aí dá que nem... Mato. É mato isso. Então eles pegam o negócio, trituram lá que sai por R$10 e vende por 1.000 e pouco para os idosos. Aí... E a gente nem sabe se tem Pronobis mesmo, sinceramente. Você confiaria? Eu não. Aí o que acontece? Nos programas de televisão, eles usam padres e pastores. Canal Brasil, TV Aparecida, TV não sei o quê. O idoso que está assistindo aquilo ali, ele já acredita muito na figura do padre, do líder religioso que ela está assistindo. Geralmente, idoso tem algum tipo de doença ou se preocupa com a saúde. Então, ele está vendo aquilo ali. A figura máxima que ele tem de autoridade é o padre, é o pastor. O pastor está dizendo que aquilo ali funciona, ele vai comprar. Aí de brinde vai ganhar uma correntinha de Nossa Senhora, um negocinho ungido, e vai comprar isso daí. Eu vi um que era TAD alguma coisa, para parar de beber. É para pingar 2 gotinhas na água do alcoólatra, sem ele saber. 2 gotinhas de manhã e 2 à noite, que ele vai livrar do alcoolismo. A mãe desesperada vai fazer pelo filho. Deus. A mulher desesperada vai fazer pelo marido. Aí o que acontece? Eu fui lá, fui saber o que era. Procurei o site, falei, meu pai tem problema com alcoolismo, queria saber como é que é. Aí eu falei, e tem autorização da... Ele falou que tem aprovação da Anvisa. Então me manda a aprovação da Anvisa que eu quero ver. O que ele mandou? O que acontece? A Anvisa não aprova nada. Se eu tô falando que isso aqui cura alguma coisa, eu tenho que provar, eu tenho que fazer laudos, eu tenho que procurar cientistas, passar anos estudando, tem que ter grupo de apoio, grupo de placebo, várias coisas para poder afirmar que isso aqui funciona. Em posse dessa documentação toda que isso aqui funciona, eu vou registrar isso aqui como medicamento. A partir do momento que está registrado como suplemento, ele não pode prometer nada. Alcoolismo é uma doença, então se eu vou curar o alcoolismo, eu tenho que provar que aquilo ali cura o alcoolismo, eu tenho que provar, não é a Anvisa. Entendi. Aí eles botam lá, aprovado pela Anvisa, é tudo mentira. E tá passando em TV aberta e canal... Isso pra mim é um estelionato à luz do dia. Eles mandam o quê? Eles mandam só que a Anvisa isenta de registro. De acordo com a RDC tal, a Anvisa... Sim, isenta. porque é suplemento, não é remédio. É porque é suplemento. E eles, na propaganda, eles falam que é suplemento. Só que quem está comprando não sabe que suplemento não pode ser vendido para fins terapêuticos. Aí eu comecei a conversar com o cara dizendo que eu queria comprar. Chegou um momento que ele parou de responder. Sim. Mas você quer comprar ou não quer? Aí vai perdendo a paciência. Vai perdendo a paciência. Exatamente. Aí ele vai perdendo a paciência. Aí chega o momento que ele para de responder. Eu comecei a questionar. Nós temos diversos estudos. Então me manda o estudo aí que prova. Aí ele, mas é um confidencial. Eu falei, mas se você tem uma comprovação que o seu produto é excelente, por que é confidencial? Por que é confidencial? Aí não mandou mais e parou de responder. E tá lá, TV Brasil, um padre que tem um chapéu de cowboy. Um padre que tem chapéu de cowboy? Alessandro alguma coisa. Não conheço. Mas tem em TV religiosa também. É TAD 500, acho que alguma coisa assim. Que coisa, né? Meu Deus. E é o pior estelionato que tem hoje pra mim na internet. É ligado à saúde. É ligado à saúde. Porque você vende uma promessa... A pessoa, né, no desespero. Próximo, Bru. Como funciona o golpe da Shein? Shein. Shein. Eu falo Shein mesmo, que eu sou popular. Tá bom, então Shein, vamos lá. Divulgado por influenciadores no Instagram. O golpe da Shein era assim, é aplicativo de renda extra. As influenciadoras apareciam com o aplicativo, gente, estou ganhando muito dinheiro avaliando os looks para Shein. A Shein tá falindo e por isso está contratando a gente normal para poder dizer se gosta ou não dos looks. Aí a mulher vai lá, esse vestido eu gostei, esse eu não gostei, e no final ia aparecer lá, R$300.
para fazer um trabalho bobo desse. Sim. Aí vai lá, agora eu vou sacar o dinheiro. O Pix recebido. Você Meu quer Deus. também trabalhar para a Shein tá contratando. Aí você vai lá, vai... Tá falindo e tá contratando. Sem lógica. Aí você vai lá assistir o vídeo, no final cobra uma taxa de R$97. Uhum. Aí você paga, fica lá avaliando que nem a besta, só que você nunca vai conseguir sacar dinheiro nenhum, porque esse dinheiro não existe. Entendi. R$90. Entendi. O que acontece? Esses aplicativos, qualquer produto digital, você vende curso, você sabe que você tem 7 dias de garantia. Uhum. Então, se eu comprei um produto digital em 7 dias, eu não gostei, eu tenho total reembolso daquele produto. Só que eles usam uma estratégia para engabelar você por mais de 7 dias. Eles ficam lá. Hoje você vai avaliar 10 looks, você ganhou R$100. Só vai poder sacar depois que você atingir uma meta. E essa meta você nunca vai conseguir atingir porque eles querem que você fique os mais de 7 dias lá para depois você não conseguir pedir um reembolso. Entendi. E várias influenciadoras grandes divulgaram esse golpe. Meu Que Deus. absurdo. Olha lá, Então é feito para isso, no portal Terra, né? terra. Próximo, Bru. É o Tigrinho de novo, né? Opportunity, Jogo Tigrinho faz os usuários perderem grandes grandes quantias de dinheiro e a polícia investiga esquema de pirâmide. A gente já falou, né? A gente já falou. Sobre A o questão da Tigrinho. pirâmide, eu penso assim, Alguém começa a ganhar. né? alguém começa ganhando. E às vezes se utiliza alguém da família. Eu confio muito em você, você é meu irmão. Maranhão, olha lá, né? É. Não, você falou que foi no É, Maranhão Piauí. mesmo. Maranhão mesmo, ó. é. E esse tá com G1 mesmo, ó. É. Esse tá com G1. É. E aí eu confio muito em você, você é meu irmão. E você começou a ganhar dinheiro. E aí você chega e fala, investe nisso, cara, eu tô ganhando e tanto. E acaba você naquela coisa do seu irmão ali, que é uma pessoa que você confia, você vai. Aí quando vê, a família inteira tá envolvida em coisa de pirâmide. Mas isso aí nem é Mas esse daí nem é esse aí pirâmide nem do é- Tigrinho, esse daí aquela nem é pirâmide. pirâmide de Porque o que investimento. acontece? Quem que ganha dinheiro com o jogo do Tigrinho? Quem que de fato ganha? É o influenciador que está divulgando, é o dono do cassino e só. Entendi. E quem está jogando pode até ganhar a curto prazo, mas no médio e longo prazo é óbvio que vai perder. Então não é um esquema de pirâmide, porque o esquema de pirâmide no começo todo mundo que está entrando começa Todo ganhando. mundo ganha E depois, até que começa a que perder. dá o crédito, ninguém ganha mais. Né? Aqui É. não, aqui já é quem ganha só é influenciador que divulga. E o dono. E o dono do cassino. cassino. Né? Próximo, Bru. Vamos lá. Guga, chegamos no momento que é o momento Pepinho. Repórter Pepinho. Ele se utiliza, nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Pessoas que gostam de conhecimento, gostam de De entender verdade. de verdade e saber verdade. E aí ele pega essas pessoas que são da comunidade e se utiliza da voz delas para te perguntar. Tá? Então, como isso funciona? A gente pede com 15 dias mais ou menos que o convidado vai vir para ele ir lá visitar suas redes e aí pesquisa, ver temas de coisas que você já falou ali e faz perguntas para você. E aí a gente dá voz a essas pessoas da comunidade aqui. Uhum. Tá bom? Certo. Então vamos lá. 1. Como identificar e evitar golpes disfarçados como quizzes que prometem brindes? Então, a primeira coisa é olhar no próprio site da empresa, oficial da empresa. Por exemplo, se a Stanley está oferecendo uma caneca, no site oficial da empresa vai ter que ter a promoção lá, não pode ser um site terceirizado. Outro ponto, mas Google, mas eu não sei se esse site é o da empresa ou se não é. Lá em cima tem a barra de endereço, www.empresatal.com.br. Você copia esse endereço e vai lá no siteconfiável.com.br, que é tipo um Google. Você cola esse endereço lá e bota pesquisar. Aí ele vai dizer se aquele site quantos anos tem que foi criado, se ele é suspeito, se ele não é. Então, se é de uma empresa honesta, vai estar tudo verdinho lá, que é um site realmente que você pode confiar. Como é que é o site? Siteconfiável.com.br. Então você você copia o endereço oficial do site e joga no site porque às vezes confiável. os golpistas eles criam o site exatamente igual ao site da empresa. Você não consegue distinguir que aquele ali não é o site. Mas quando você joga ali, aí aquele númerozinho, o ID que está escondido, mostra que não é. É mais ou menos isso. Ele, pelo endereço do site, ele vai dizer que aquele site ele não é verdadeiro ou não. A única maneira que você estava falando é essa? Então, se você souber qual é o endereço do site, eu sei que o site da Stanley é stanley.com.
Se eu tô vendo o quiz que está em staneonline.shop, é porque não é o site da Stane. De cara, né? Aí eu vou lá no site da Esse Stane. já tá bem mais fácil de você questionar. Então, mas às vezes você tá falando que às vezes ele coloca o mesmo Igualzinho. nome. Às vezes muda uma letrinha. Um pontinho no Esse final. Stanley aqui, ele pode botar o final com I. Aí a pessoa não percebeu. Não prestou atenção. Então o ideal Detalhe. é copiar o endereço. Um pontinho. Copiar o endereço completo e colar no site confiável. Site confiável. Próxima, Bru. Guga, como funciona o golpe dos vouchers? E quais são os principais sinais de alerta para evitá-lo? Golpe dos vouchers? Do voucher, o que eu vi foi um que é do Outback. O Outback tá oferecendo rodízio por R$50 com refrigerante. Aí é a mesma dica do outro. Você entra no site oficial do Outback e você vai ver quanto é o rodízio. Tá R$99, não é 50. Se no site oficial não tá dizendo nada de voucher, é porque o voucher não existe. É quase como foi um pouco daquele hotel urbano, você lembra? Não teve uma coisa que todo mundo saía comprando pacotes de viagem, de lua de mel? Mas o hotel urbano até hoje enganou muita gente, né? Porque era um site aparentemente confiável, era uma empresa que já estava atuando no mercado. Era funcionou. Hotel, era restaurante, era rodízio, era tudo, né? De repente... vai para os Estados Unidos por R$1.000. Esse daí, até hoje, tem muita gente que caiu e tá difícil. Não vai receber. Acredito que não. Não vai receber. Então, do voucher é isso, né? É a mesma dica do anterior. É olhar se o site oficial da empresa está oferecendo aquele produto, aquele voucher. Ou se você ficar em dúvida, se estiver muito parecido, jogar no site confiável. Site confiável. Próximo, Bru. Por que as pessoas ainda caem em golpes, mesmo com tantas denúncias e alertas? Eu não acho que tenha tanta denúncia e alerta. Eu mais uns 3 ou 4 só que cria conteúdo sobre isso. As páginas de fofoca, portal de notícia não costumam noticiar, mesmo com todas as provas, eles não colocam. Vou dar só um exemplo aqui. A Nicole Balls, ela teve um animal lá na fazenda dela que nasceu, que ela botou o nome de Pablo Vittar. Foi notícia ontem em todas as coisas de fofoca, portal de notícia. Nasceu Pablo Vittar, vou mostrar pra vocês aqui. Uma futilidade dessa, tava todo portal de notícia. Eu denunciei a Nicole Bosch que ela tava divulgando o golpe, mostrei ela sacando Pix falso no aplicativo. Eu entrei no mesmo aplicativo que ela entrou e saquei o mesmo dinheiro que ela sacou. Mostrei que era golpe, postei. Vê se algum portal de notícia publicou que ela estava divulgando o golpe. O golpe ninguém postou, mas que nasceu o Pablo Vittar, sim, é a notícia mais relevante do dia. Então, quer dizer, a própria mídia tradicional não alerta sobre golpe. São poucas pessoas que alertam, mesmo assim, quando alerta, ninguém compartilha, porque o povo quer compartilhar dancinha, quer compartilhar coisa de humor. Mas também não tem essa questão de não entregar esse conteúdo? Então, para entregar mais, as pessoas precisam interagir, precisam compartilhar. Então, as pessoas se preocupam mais em compartilhar um vexame que teve lá no reality show do Carlinhos de Maia do que compartilhar um conteúdo que vai ajudar outras pessoas a não caírem em golpe. Entendi. Próximo, Buru. Como você descobriu o golpe das doações para as vítimas do acidente aéreo Voo e Paz em Vinhedo, São Paulo, e quais sinais de alerta identificou? Esse daí, na verdade, quem identificou foi outra página que também identifica golpe, que chama RA dos Gateways. Reclame aqui dos Gateways. Gateways são essas plataformas que intermediam o pagamento de produtos online ou não. Então, eu sou parceiro deles, eu sigo eles, eu vi que eles tinham postado e fiz um conteúdo em cima disso. Que eles não aparecem o rosto, né? Medo de processo. Eu já não tenho medo, eu tô cheio de processo mesmo, aí eu coloco. Aí foi isso. E também isso aí é fácil de identificar, porque normalmente... como eu disse, quando a pessoa está pedindo doação, ela não faz, geralmente não vai pagar tráfego pago. Ela vai pedindo orgânico. Compartilhe com seu amigo, se você puder doar. Quando você vê lá patrocinado, pedindo doação para alguma coisa, é 99% de chance de ser golpe. De não ser uma coisa legítima, né? Próximo, Bru. Quais passos você recomenda para que as pessoas se protejam de golpes em lojas virtuais? Então, em loja virtual, serve a mesma coisa do site confiável, porque ele vai dizer lá quanto tempo essa loja tem no mercado. Se tiver, 3 meses, você vai confiar em comprar uma loja que tem 3 meses só
E se a loja tiver mais tempo no mercado, ele também mostra a quantidade de reclamação no Reclame Aqui. Nessa mesma página já mostra tudo. Essa loja recebeu alto volume de reclamação nos últimos tempos. Aí você já pode acender o alerta de não comprar. Eu acho que o mais difícil é identificar a loja de Instagram. Às vezes a loja não tem uma página, mas vende só pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Uhum. Então, nesses casos, pode falar também quando você for comprar algum produto de uma loja de Instagram, o primeiro sinal de que se trata de um golpe é que eles bloqueiam o comentário. Porque se fulana caiu no golpe, a primeira coisa que ela vai lá é xingar: cadê meu produto? Não compre, não compre. Então, se eles deixarem o comentário aberto, outras pessoas vão identificar que é um golpe e ele acabou o negócio dele. Outra característica é que, às vezes, o golpista coloca uma pessoa só para apagar os comentários. Deixa só os bons. Deixa só os bons. Só que no Instagram ele mostra. Tem 300 comentários. Você clicou, só aparece 2. Por quê? Porque os outros foram deletados. Entendi. Então, primeira coisa, olhar se os comentários foram bloqueados ou deletados. E também lá em cima, no canto superior direito, tem 3 pontinhos. Aí você clica lá, depois tem sobre a conta, sobre esta conta. Geralmente os golpistas ficam trocando o nome da loja. Eu dei um golpe pra caramba com esse nome aqui. Ficou manjado, eu vou lá e troco o nome do Instagram pra ninguém saber que é aquele golpe. Ele continua com o mesmo Instagram, que tem muito trabalho dele criar outro do zero, comprar seguidor falso de novo, montar todas as mídias de novo. Ele só troca o nome. Ele só troca o nome. Pode fazer isso? Pode. A gente também pode trocar o nome quanto a gente quiser. Mas aí fica aparecendo lá, ó, essa loja trocou de nome, esse perfil trocou de nome 12 vezes. Para uma pessoa, 12 vezes já é demais, né? Alguém trocar de nome. Agora, para uma loja é pior ainda, porque uma loja precisa manter a identidade visual. Você não vai ficar trocando, a pessoa não vai abrir uma loja e vai ficar trocando de nome da loja de mês em mês. Então, se você entrou lá, olhou que a loja trocou de nome várias vezes, que tá apagando comentário, ou bloqueou, não deixa as pessoas comentarem, Esquece. Ou é um golpe propriamente dito, ou a empresa está passando por um grande problema de logística, não está entregando, talvez não De qualquer maneira, pode não ser um golpe, mas você pode também não receber. Ter uma dor de cabeça, receber. ter uma dor de cabeça para receber. Então, tem várias lojas famosas que não são golpes, mas que elas travam os comentários porque tem grandes problemas de entrega. Já vi isso ocorrer com concessionárias que anunciam carros. Se bloqueou o comentário, você pode ficar com todas as pulgas atrás da orelha e não comprar. Exatamente. Próximo, Bru. Quais exemplos de gatilhos mentais são comuns em publicidade? Isso daí a gente pode conversar até amanhã. O gatilho da autoridade, que foi o que usaram a tua imagem, né? Pegar a imagem do Drauzio Varela, de grandes médicos, para testar que aquele produto funciona. É um dos principais gatilhos. O gatilho da escassez. Tá acabando, corre que a última unidade, esse site pode cair a qualquer momento. Gatilho da novidade. Chegou agora do Brasil, veio de Harvard. Esse amendoim aqui vai te curar da depressão. Amendoim poderoso. Esse veio de Harvard, chegou agora, ninguém sabe ainda. Gatilho da novidade. Não, engraçado, ninguém sabe, o cara tá fazendo uma publicidade. Gatilho da prova social. Não todo mundo que comeu esse amendoim aqui ficou livre da ansiedade. Então, o que todo mundo tá fazendo é o que é bom, né? Se tem um restaurante vazio, outro tá cheio, você vai querer ir no cheio porque é sinal que a comida é boa. Sim. Então, vamos falar mais aí, gatilho da... e também tem os arquétipos, né? Também. Vamos explicar rapidinho o que é arquétipo. Qual é o nome daquele psicólogo que o... Jung criou a teoria dos arquétipos, que são personalidades que as pessoas incorporam para poder no marketing, né, que é para vender produtos. Então, geralmente, quando um guru de marketing digital está vendendo um produto digital, de finanças, seja de emagrecimento, seja lá o que for, ele começa a live tranquilinho, que ele é o curador, ele está querendo curar a tua dor. Ele está te entendendo. Vem cá, e chama você pelo nome. Francisco acabou de entrar aqui na live, seja bem-vindo. Eu também era quebrado igual você, Francisco. Há 6 meses atrás eu andava de ônibus, mas hoje eu tô com 300 milhões na conta. Então ele já acolheu aquele cara. Só que ele não pode ficar só no acolhimento. Aí ele muda o arquétipo pro arquétipo do guerreiro. Agora chegou a hora que você vai comprar meu curso, que você vai mudar de vida, porque você tem que agir, porque você não pode aceitar a sua vida assim. É o guerreiro, tá dando porrada.
Só que se ele ficar no guerreiro o tempo todo, o cara vai enjoar. Pô, esse cara tá me esculachando aqui. Aí ele vai fazer umas brincadeirinhas. Ah, porque minha mãe dizia que não sei o que, sei o que. Aí conta uma piadinha, por quê? Pra quebrar o clima e entrar o arquétipo do bobo. Que é o arquétipo pra poder o cara ficar mais à vontade ali. No finalzinho da live é que eles vão abrir o carrinho pro cara comprar o produto que ele tá oferecendo, vai mudar a vida dele. Aí entra o arquétipo do visionário. Se imagina agora. Lá na praia agora, na Tailândia, você com o dinheiro no bolso, curtindo, você com o carrão, escuta o ronco da Ferrari que você vai ter se você comprar meu curso. Então o cara te levou num estado emocional que você não sabe que aquilo ali é ilusão, você já tá aberto para comprar aquele curso. É quase uma hipnose, né? Aí ele chega lá, ó, toma aqui, ó. Que isso aí, Bru? Ah, sim. Ah, separado nisso, tá. Comum, comediante, amante, herói, o bobo, mago. o comediante, o herói. Sempre tem a jornada do herói, né? Que eu era o quebrado, aconteceu tal coisa comigo, e a partir dessa coisa que só eu sei... Impulsionou. É igual o filme do Rocky Balboa, ele toma porrada o filme inteiro, aí na hora que ele tá tomando a última porrada, ele lembra que o mestre dele falou alguma coisa, aí ele levanta, dá um soco só, matou e derrubou o outro, acabou a luta. Ele tava quase em coma, mas aí ele ressurge. Exatamente isso. O arquétipo do herói é muito usado para vender curso, então eles usam todas as estratégias mentais, todos os gatilhos, todas as personalidades para poder te ludibriar, para poder fazer você comprar aquele produto. Produto seja produto digital ou físico. Qualquer. Se for emagrecimento para mulher, né, geralmente, imagina você no verão com aquele biquíni de lacinho, sua barriga retinha. Ai, aí a mulher já se imagina ali, porra, vou comprar esse treinamento. Pega o dinheiro com a amiga, né? Faz qualquer coisa. E aí vem diurético, vem umas coisas braba pra caramba. Então, é que o chamado agora VSL, né? Que é o vídeo longo de vendas. Que eles usam todos os gatilhos mentais possíveis e colocam todas essas manipulações no mesmo vídeo para poder já te convencer em momentos diferentes. De no final você comprar o produto. Então, eles já sabem como vai estar seu estado emocional lá no final. Por isso que eles só liberam o link no final. Quando tem o VSL, você só pode comprar se você assistir o vídeo inteiro. Pra você, se você não cair no primeiro, vai cair no segundo. Se não cair no segundo, vai cair no terceiro. É interessante isso, né? Porque assim, eu sou a favor que cada um compre o que quiser, mas que você faça pelo livre ato de querer aquilo e não de ser enganado ou induzido, entendeu? Manipulado, digamos assim. Sou totalmente a favor. No capitalismo, né? A gente precisa do consumo para poder gerar a engrenagem. Eu sou totalmente a favor, mas... Só que o que eu sou contra é você usar de maneiras psicológicas ou obscuras. Você manipular isso. Um desejo que, na realidade, não é o do outro. Você conseguiu plantar aquilo, né? É a diferença de persuasão para manipulação. Exatamente. Próximo, Bru. Você. Guga, qual é a sua opinião sobre o uso indevido da imagem da doutora Ana Beatriz Barbosa para vender supostos produtos relacionados à depressão e como você lidou com isso? Doutora, eu lamento. Você, só lamento. Eu lamento, fiquei chateadíssima, até porque essa coisa de pegar a voz, de fazer inteligência artificial, eu acho de quinta categoria isso. Outra coisa é usar as nossas imagens para falar sobre problemas de saúde que a gente trata na clínica e dá dá a entender que a gente está supervisionando essas clínicas. Também tem isso. Pega carona na sua credibilidade para vender um produto que não vai cumprir daquilo que... Ou então, não, usa a nossa imagem e dá a entender para as pessoas que a gente está supervisionando aquela clínica. Tem isso também. Tem gente que... Tanta gente fez curso comigo, pessoal, que eu nunca dei. Profissionais, assim, psicólogos, médicos. Ah, fulano me disse que fez curso. Todo mundo fez curso. Eu sou formada comigo, por meu parente. Te pega carona na sua credibilidade. Exatamente. Eu falo, não dei curso, não. Você lembra de fulana? Ela mandou um abraço. Eu falei, não conheço. Entendeu? Ou então parente. Muita gente vira parente. Eu digo, gente, por favor, pergunte. Eu não tô dando curso esse é um dos gatilhos fortes, né? Que é da autoridade. Se uma figura de autoridade não impactasse na venda, ninguém faria isso. Exatamente. Então não existe o compra quem quer, compra quem foi influenciado. A esse ponto, né? Próximo, Bru.
Você. Não, sou eu. Guga, a indústria do placebo fatura bilhões sem comprovação de eficácia. Qual é a sua análise sobre a ética dessa prática, especialmente na venda de produtos para idosos? Isso aí é um crime, né? Isso pra mim, como se for botar um ranking de tudo que eu denuncio, de qual que eu fico mais puto, que eu tenho vontade de matar um, é quando eu vejo de encapsulado. Pra mim é o pior de todos e ninguém presta atenção. Tá em rede aberta, tá na televisão, tá no rádio, tá em tudo, e ninguém faz justamente nada, e as pessoas nem sabem que se trata de um golpe. Entendi. A maioria das pessoas nem sabe que isso daí é errado. É porque o que eu acho mais perigoso é botar a Anvisa nisso, né? Como se a Anvisa estivesse validando aquilo e, na realidade, ela não está nem supervisionando, porque não é remédio. De novo, é a questão da autoridade, né? Usa a imagem da Anvisa como autoridade para vender algo que não tem eficácia alguma. Exatamente. Torno a dizer, existem suplementos que são ótimos, mas não são remédios. Não tem essa questão. Vamos fazer aqui bem uma diferença de uma coisa para outra. Olha só, eu tomo whey protein. Então, em qual momento eu tomo whey protein? É uma fonte de proteína, eu não estou a fim de comer aquele frango pela 20ª vez no dia, eu vou tomar whey protein. Pronto, estou usando uma fonte de proteína. Eu posso tomar uma creatina para poder eu treinar melhor, ter um pouco mais de força. Eu posso usar cafeína para poder eu conseguir treinar mais tempo, para melhorar minha performance. Então, suplemento é para isso, para você complementar. E é uma verdade, isso te melhora, mas não é um remédio. Para você complementar a tua alimentação, né? Ou para você melhorar a tua performance na academia, performance atlética. Exatamente. Uma beta-alanina vai melhorar você vai ter mais resistência para treinar, uma cafeína. Então, para isso que serve o suplemento. O suplemento não é para curar doença nenhuma. Exatamente. Se você foi no médico, ele constatou que você está com falta de vitamina D, ele vai te indicar a quantidade certa de vitamina D para você ficar saudável. É uma complementação da alimentação. Não é para curar nada, dor na junta, não é nada para nada disso. É para complementar algo ou algum tratamento real, né? Cientificamente provado. Próximo, Bru. Guga, você poderia explicar como funciona o golpe relacionado à Shein e quais são os sinais que os consumidores devem ficar atentos para não cair nessa armadilha? Ele explicou. Ele explicou bem sobre isso. Mas além da Shein, tem com todas as empresas que você imaginar. Se surgir uma empresa amanhã que está pagando alguma coisa, eles vão fazer um golpe com essa empresa. A Shein foi só um que eles usaram. Uma das. Eles usam Shopee, Facebook, qualquer empresa. Uma empresa nova de compra, assim, parecido com a Shein. Como é o nome? Tem a Temu. Temu, isso mesmo. Então, daqui a pouco vai estar o golpe da Temu. Daqui a pouco vai ter Temu também. Então, desconfie sempre de promessas que você vai ganhar dinheiro de forma fácil, apertando um botão dentro de casa, que qualquer um pode fazer sem nenhum tipo de instrução, que você não precisa aparecer. Desconfie. Quando alguma coisa tá bom demais para ser verdade, é porque não é. Pergunta. Dá para ganhar dinheiro. Eu sou afiliado da Shopee, por exemplo. Eu ganho dinheiro com a Shopee, mas não é fácil. Eles pagam 3% de comissão. Então, para você ver um dinheiro relevante, você precisa ter uma audiência gigantesca. Entendi. Então, aí a pessoa acha que ela, sem aparecer, sem gravar vídeo, vai lá, vai montar um Instagramzinho e vai ganhar milhões porque a blogueira está indicando o aplicativo da Shein. Mas isso que eu tô falando, que você seja afiliado da Shein oficialmente, ok, você ganha aquele pouquinho lá. Você usa o teu canal com uma audiência para isso. Isso é legal, é correto. É como você revender alguma coisa, qualquer produto. Sem problema. Sem problema nenhum. O problema é você prometer uma coisa mágica, extraordinária. Como você vai ganhar 60% da venda. Não existe. Existe quando é golpe. Existe quando é golpe, exatamente. Existe quando é golpe, mas não é. Você pode dar golpe nos outros, como é o caso do encapsulado. Você realmente vai ganhar os 60%, mas você vai estar enganando idoso. Você quer ganhar dinheiro enganando idoso, aí fica da sua consciência. Algumas mortes vão ficar nas suas costas. Próximo, Bru. No Spotify também, que prometiam você ganhar dinheiro escutando música. Teve esse? Vendo coisa vídeo. maravilha, né? Teve o golpe do Netflix, que você vai ganhar dinheiro assistindo Netflix. Teve o golpe do Play Premiado, que você vai ganhar dinheiro assistindo vídeo no YouTube, assistindo vídeo em qualquer lugar. Aí teve o golpe do Spot Pix, tem vários nomes, que você vai ganhar dinheiro ouvindo música no Spotify e no Deezer. Então sempre tem uma maneira que é novidade, que você vai ganhar dinheiro fazendo alguma coisa irrelevante. Então, assim, se é uma coisa que qualquer um pode fazer, que não tem nenhum tipo de instrução, qualquer pessoa pode fazer, ninguém vai pagar caro por isso.
Porque nós vivemos no capitalismo. Quanto mais especializado for o seu conhecimento, mais você vai ganhar dinheiro. Com certeza. Quanto menos exigida a sua capacidade intelectual, técnica para você ganhar dinheiro, menos você vai ganhar dinheiro com aquilo. Que nem tem um que realmente paga, que é de responder perguntas. Realmente tem uma plataforma americana que eles fazem perguntas. O que você achou dessa empresa? Dá para ganhar, mas são centavos de dólar, que nem compensa você ficar lá horas digitando aquilo. Porque se é algo que todo mundo pode fazer, que qualquer um pode fazer, um capitalista, ele não vai querer te pagar um dinheiro à toa a mais, sendo que ele pode pagar muito pouco para qualquer um que esteja disposto a fazer. É isso que eu tô falando. Existem coisas que são legais. Isso que eu tô falando. A pessoa anunciar lá a Shein ou a Temu, né? Temu é legal, não tem problema nenhum. Mas dizer que tá ganhando uma fortuna ou que vai ter que pagar para revender, isso aí já é outra história. Próximo, Bruno. Qual a sua visão sobre a regulamentação das atividades dos influenciadores digitais? Eu acho que tem que haver, sim, algum tipo de regulamento, de ética, porque você, como profissional da medicina, se você medicar alguém errado, você vai sofrer consequências do que você fez. Uma punição. Se um motorista de ônibus for imprudente, começar a avançar todos os sinais, provavelmente ele vai ser demitido ou vai tomar advertência. Então, qualquer profissão, eu como profissional de educação física, eu sou regido pelo Conselho Regional de Educação Física. Sim. Então, se eu passar um exercício maluco para alguém e a pessoa se machucar, eu vou ser responsabilizado. Agora, por que os influenciadores que ganham tanto dinheiro não sofrem nenhum tipo de consequência? Ganham muito dinheiro, é só o vem a nós, né? Não tem uma contrapartida. Eu posso divulgar golpe, não acontece nada comigo. Eu posso divulgar plataforma de cassino sem nenhum regulamento, falar que eu estou ganhando dinheiro, mostrar ali conta falsa, dizendo que eu ganhei 50 mil, ludibriando meus seguidores e pronto. Não tem nenhum tipo de punição. Acho que deveria ter, sim. Mas você acha que isso vai acontecer? Eu acho que muito difícil. Uhum. Muito difícil Entendi. acontecer, porque como é que vai regulamentar uma pessoa, um CPF, teria que ter um conselho, acho que fica bem improvável disso acontecer. Como a própria regulamentação também de muitas coisas dentro das redes sociais. Né? Fica muito difícil. Se a lei fosse cumprida, já evitaria que muita coisa disso acontecesse. Uhum. O básico, né? Perfeito. Próximo, Bru. Nós chegamos no momento Pipinho. Pipinho é o nosso mascote e ele gosta de escutar bons conteúdos. Certo. E ficar em alerta também para não ter golpes. Então ele ficou aqui assistindo o xerife. E aí ele montou junto com a mãe dele algumas palavras que vão fazer um jogo ping-pong. Onde ela joga a palavra e você joga o que vier na sua mente. O que vier. E se você não quiser responder, é só falar passo. Passo. Tá tudo bem também. Tem tempo para responder? Tem quantos segundos? Não, porque não é segundos. O que vier. O que vier na sua mente. Se não vier, passa. Passo. Ok. Tá? Amor. Amor. É o que tá faltando, assim. Tá faltando empatia, tá faltando amor. As pessoas estão ficando muito frias, não estão se importando com o próximo. 2, gratidão. Eu acho que a gratidão é importante para poder a gente valorizar o que a gente já tem, para poder almejar coisas melhores. Se você não tiver grato pelo que você tem hoje, você não vai conseguir evoluir. Nada. 3, um sonho. Um sonho é que eu tenha mais reconhecimento, que meu conteúdo chegue mais longe. 4, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, você escolheria para o passado ou para o futuro? Acho que passado. Votaria? Eu sou meio nostálgico, assim, né? E para um tempo que as pessoas eram mais honestas. É isso. Ou se importavam mais com o outro. 5, complete a frase. Se eu fosse um super-herói, qual seria por quê? Super-herói, deixa eu ver. Eu não sou muito de acompanhar super-herói. Qual que é Ou um o superpoder. Aí você
Um superpoder seria o super filósofo que colocaria senso crítico na cabeça das pessoas. Então tem 2 poderes. Você tem que ser super filósofo e abrir a cabeça das Mas o pessoas. poder do super filósofo é abrir o... Já é essa. Já. Tá. Perfeito, super filósofo. 6, felicidade. Felicidade... Eu acho que é momento, né? Ninguém é feliz 100% do tempo e é meio que uma ilusão. A gente fica vendo a vida dos outros, a gente acha que o outro é feliz e que a gente não é. Mas, na verdade, a gente está vendo o recorte da vida do outro. A gente não está vendo que o outro passa 24 horas. E as pessoas só mostram o lado feliz. Ninguém mostra que está comendo arroz com ovo, mas o salmão todo mundo mostra. E arroz com ovo é tão bom, né? Eu adoro o ovinho. 7, complete a frase. Desonestidade é... Desonestidade é mau caratismo, é a escória da humanidade. 8, motivação. Motivação é tentar... O que me motiva a levantar todos os dias da manhã é tentar fazer diferença na vida do próximo, é você ser útil. Isso dentro também, você hoje ainda é um personal trainer. Não, quase não. Não, só... quase não. É. Tá. Mas assim, quando você exercia isso sistematicamente, você também levantava com essa motivação. De fazer a diferença. Então, de dar uma qualidade de saúde, né? Como pode ser melhor, como... Exatamente. Uma saudade. Saudade... Você é nostálgico. Tenho saudade aquelas tardes que ficava jogando videogame, sem preocupação com a vida. No joguinho oficial, não perdia dinheiro. Não perdia nem ganhava. Não perdia nem ganhava. Era com os amigos. Isso. Uhum. E por fim, uma frase. Pode ser uma frase que você pensou agora, pode ser uma frase de alguém conhecido, pode ser uma frase que você invente, não tem o menor problema. Um pensamento. Eu acho que vou usar do Paulo Freire, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É verdade. Essa frase é tão forte, né? É tão forte, porque a gente vê exatamente isso. O que eu vejo, o que eu relaciono a essa frase, é que o influenciador que até há pouco tempo estava lá no esgoto, comendo lixo, ele tem a oportunidade de ficar famoso, de influenciar para o bem. Ele vai lá e vai fazer a mesma coisa que faziam com ele quando ele estava na merda. Vão querer colocar as pessoas, os semelhantes dele na merda junto, oferecendo jogo de azar, golpe e propaganda enganosa. Entendi. Mas eu acho que foi isso mesmo que o Freire quis. Meu querido, muito obrigado. Obrigado a vocês. roda aqui. Muito obrigada por essas dicas. Muito obrigado por ter me dado orientação, né? Quando eu passei por isso. E passo. Ainda passo. É sempre muito outro, bom. pode mandar lá que eu descubro quem é. Ó, aqui tá Opa. uns presentinhos para você, o Felicidade, o Mentes Perigosas, os estelionatários estão aí. Mentes consumistas, que falam um pouquinho dessa coisa da gente comprar impulsivamente, sem pensar, se deixar manipular. Muito bom. E Mentes Inquietas, que eu soube que vai valer para sua esposa. E aqui a gente tem uma sacolinha. Aqui uma eco bag. Oh, que beleza. Ecologicamente coerente com o meu filhote, meu Pipinho. Aqui atrás tem a nossa mensagem: faça, aconteça, inspire. Pod People, eu fui. Muito bom. Tem aqui um caderno para você escrever todos os seus sonhos. E tem também uma caneca da gente para você. Vamos tirar aqui da caixinha. Para você tomar um cafezinho, para você usar como você quiser e lembrar da gente. Vou tomar um pré-treino nela também. Pode ser. Bora na garrafinha, né? Quem sabe da próxima vez não tem garrafinha. Você agora vai usar essa câmera para dar todos os seus recados. Suas redes, seus cursos. Onde te encontra, curso, o que você quiser. Então, eu tô no Instagram, @GugaFigu, lá diariamente eu tô dando dica de como não cair golpe, mostrando os golpes novos. Também lá nos meus stories eu coloco promoções que estão rolando em só loja confiável, na Amazon, eu consigo cupom de desconto para vocês, e produto de beleza, roupa, calçado, tem tudo lá nos meus stories que eu posto, grupo de desconto também. Também estou no YouTube, mas no YouTube eu estou ainda me planejando melhor para criar um conteúdo diferente, um conteúdo mais longo, estou estudando isso, mas já pode me seguir lá, é só procurar no YouTube Guga Figueiredo, que já tem conteúdo lá exclusivo, diferente.
mas que eu vou alimentar com mais frequência a partir de agora. Acho que é só isso. Só isso? É. Mas é muito, é muita Muita coisa. Muito obrigada, Guga. Obrigado a vocês. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People. Hoje foi com esse cara, o xerife da internet, Guga Figueiredo, que é uma pessoa que orienta a todos vocês não caírem em golpes, não se deixar ser manipulados, persuadidos para fazer aquilo que vocês não querem. Porque liberdade é a gente fazer o que a gente quer, é comprar o que a gente quer, é realmente fazer. Quando alguém está persuadindo, manipulando, você não está fazendo o que você quer, e aí você não é livre. O mais importante do conhecimento é a gente ter conhecimento para ter a liberdade de ser quem se é, comprar o que se quer na hora que se quer. Não que o outro impõe para a gente. E nós aqui da comunidade Pod People, a gente acredita que o conhecimento e autoconhecimento é a única maneira da gente realmente se empoderar na vida. Se você gostou desse conteúdo ou se tem alguém precisando dessas dicas, compartilha, tá? E se você ainda não segue o Guga, vai lá. No Instagram é @GugaFigu. Não é isso? Figu mesmo com U, tá bom, gente? E aí a gente se encontra no próximo Pod People. Muito obrigada.